do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade para a minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, no estudo foi falado muito sobre essa questão da morte mesmo, né? Que é dada ao mal, através do momento em que você entra na divina vontade, você começa a viver na divina vontade. Essa divina vontade, ela tem esse poder em você de dar morte ao mal e dar vida ao bem, fazer surgir o bem. E isso nas coisas assim dentro de você e externas a você, né? Porque você começa a ver o bem em tudo e aquilo que muitas das vezes é usado para um instrumento do mal, né? Mas passa a ser um instrumento do bem, quando é o divino querer operando, né? Então, é muito interessante isso, porque quando é a vontade humana ela reinando, aí tudo é levado para o mal, porque a gente por nós mesmos, né, vamos dizer assim, só damos cabeçada na parede, né? A gente por nós mesmos não podemos nada. Mas quando a gente está apoiado em Jesus, quando é Jesus conduzindo a gente, a nossa mente, os nossos passos, aí é diferente, né? Porque a gente tem uma vida divina. E essa vida divina coloca em ordem e converte o amargo em doce. Então ela muda coisas que nós mesmos não sabíamos lidar com elas, né? A gente nem via possibilidade, né, de usar uma coisa para o bem, né? Porque a gente não tem essa, esse poder de Deus, né? E ele opera na criatura. Então, assim, é muito interessante isso, né? Na minha vida, assim, eu vivi muita mudança, né? E poder assistir isso, sabe? Poder contemplar isso, né? Quantas coisas que era como um instrumento do mal para mim, né? Entre essas coisas era a própria imaginação, né? Tinha uma imaginação muito forte e essa imaginação era só para pensar em fantasias, realidades que eu vivia assim de querer viver uma coisa irreal, né? É como se eu fizesse o metaverso, né? Mas o metaverso na minha mente mesmo, eu criasse o metaverso, o que hoje eles querem, né? O que hoje o Senhor tirou, o que o Senhor trabalhou e me curou, né? Sair dessa realidade. Hoje eles querem colocar essa realidade, né? Através da tecnologia, mas era o que eu vivia, como se fosse um metaverso, né? Porque eu tinha um poder de imaginação tão grande que eu conseguia me transportar mesmo mentalmente para aquilo que eu criava, né? Ao ponto de ficar horas e horas nesses pensamentos, sem fazer mais nada. Ou eu ficava com o corpo parado, assim, tipo assim, não comia, não fazia nada, eu simplesmente ia para um canto e fechava os meus olhos e ficava horas e horas nesse mundo imaginário que era o mundo perfeito, né? Que eu planejei na minha cabeça, né? Enfim, e ficava. E tinha assim, detalhes, tudo, riqueza de detalhes, tudo. Eu conseguia imaginar cheiros, né? Conseguia transformar coisas irreais em reais. E na minha cabeça era tão real aquilo, porque se não fosse, eu não ia ter gosto, né, de ficar nessa imaginação. Então, eu vivia mais essa vida do que a vida mesmo. Isso foi muito tempo, foi um vício, né? Então, assim, aí hoje, como que o senhor trabalha isso em mim? Por exemplo, quando eu escuto Voz Torta, eu consigo entrar nesse mundo dela, né? Que é real, que ela viu, que é real a vida de Jesus. E isso ajuda muito na meditação, né? Porque através desse mal o Senhor converteu em bem. Porque quando tá fazendo a narração da Voz Torta e ela vai dando os detalhes, dá para entrar nesses detalhes, né? Imaginar esses detalhes, né? Como que foi quando ela descreve Jesus com os apóstolos,
quando ela descreve os acontecimentos, mesmo sendo muito fortes, que eu também, na meditação das 24 horas da paixão, também conseguia me colocar lá, me imaginar lá com Jesus naquele momento, no momento da prisão. Então, o Senhor pegou a imaginação aguçada e ele não exterminou ela, ele transformou, né? Ele cristalizou, ele fez uma evolução nela, né? Mas para o bem. Então, hoje, quando ele quer, né? Porque isso é quando Deus quer usar dessa imaginação, porque quando ele não quer também não usa, porque é tudo na vontade dele, é tudo ordenado. Mas quando ele quer também, através da meditação, ele trabalha na minha imaginação, trazendo exemplos, né? Situações, e me ajuda a entronizar aqui no trecho, através da imaginação, eu consigo meditar melhor, né? Entronizar no conteúdo, porque aí fica trabalhando tudo, né? A mente, a memória, a inteligência, a vontade, tá tudo aqui trabalhando e operando junto, né? Então, só Deus mesmo para fazer uma coisa dessa, né? Saber aproveitar as coisas, na verdade é usar as coisas da forma certa, né? Porque tudo é dado para ele. Eu não posso falar assim, essa imaginação surgiu do nada. Não, eu nasci com essa imaginação aguçada, mas quem me desenvolveu isso em mim? Isso foi dado por quem? Então foi para uma obra, para um proveito, né? E hoje na Divina Vontade, o quanto que isso ajuda na contemplação, né? Então, só que eu na vontade humana colocava ruína, né? Essa é a diferença. Porque com a vontade humana, os dons que Deus te dá, as capacidades, você não sabe usar, usufruir. Você usa para roubar a Deus e para fazer a sua vontade. Mas quando tá com Deus, é totalmente diferente, né? Então, olha esse trecho. Continuando o meu estado habitual, né? Encontrei-me fora de mim mesma e vi uma multidão de pessoas que aí estava a rainha mãe, falava com aquela gente, chorava muito. Tanto que aí ela tinha um ramo de rosas no seu regaço, as banhava em suas lágrimas. Então Nossa Senhora banhava as rosas com suas lágrimas. Eu não entendia nada do que ela dizia, só via que as pessoas queriam fazer tumulto. A Celestial Mamãe lhe pedia que se acalmasse, né? O pessoal estava tentando arrumar confusão e Nossa Senhora mediando aquela situação. Depois tomou a rosa e apontando-me entre tanta gente, a deu-me e eu olhei e a rosa estava adornada com as lágrimas de minha querida mãe. E essas lágrimas me convidavam a implorar pela paz dos povos. Então o povo estava num conflito muito grande, né? Não é diferente de hoje, né? É nação contra nação, é uma querendo ter mais armadura que a outra, uma tentando intimidar a outra com suas bombas, com sua tecnologia, né? Ameaçando as pessoas, né? Fazem armas biológicas, agora é a era das armas biológicas, né? São as armas mais potentes de guerra agora que estão criando, que é a própria arma biológica, né? Então, conflitos diversos, briga, confusão, né? E Nossa Senhora falando, mostrando para Luísa. Aí Jesus vem, né? Minha filha, minha vontade contém a potência criadora. E assim como minha vontade deu vida a todas as coisas, então a vontade divina é que dá vida a tudo, né? Tudo que existe. Vem dessa potência criadora de Deus, né? Desse faça-se que faz surgir todas as coisas. E como é dessa mesma fonte que vamos dizer assim, que mantém, é que pode desligar, né? A mesma fonte que alimenta essa energia toda, né, do universo, tudo isso que existe, essa mesma fonte alimentadora é que pode desligar tudo também. Assim também tem o poder de destruí-las. Agora, a alma que vive em meu querer tem também o poder de dar vida ao bem e morte ao mal. Então, é o mesmo poder. Então, esse poder de dar vida ao bem e morte ao mal vem dessa potência divina, dessa potência criadora, que aquele fala, a minha vontade deu vida a todas as coisas criadas. Assim também ela tem o poder de destruir, então, de acabar com as trevas, né? Então, esse mesmo poder, né? Essa destra vitoriosa sobre as paixões, essa fortaleza, Deus dá para a criatura que vive no divino querer. Aí eu lembro que nos 31 dias a Nossa Senhora falou disso, que a Nossa Senhora falou que
ela recebeu uma destra, né? E ela convida o filho e a filha que está fazendo a consagração a tomar essa destra também, né? Essa destra sobre as paixões. Então, eu tinha uma paixão, né? E o Senhor me deu um triunfo sobre essa paixão, né? Esse poder criador, ele dividiu. Ele falou assim, essa potência, esse poder criador, essa potência criadora, né? Meio que dessa potência, né, que vem desse divino querer, ele dividiu. A partir de hoje, você recebe de mim, porque esse domínio é Deus que dá, né? Você recebe de mim esse domínio. Agora você toma posse disso. Eu tomei posse dessa mudança na minha vida, né? E eu tomei posse que eu tomei consciência, conhecimento disso. Dá a conhecer, dá a possuir, né? Então o Senhor deu a conhecer, olha, tá vendo só o que eu fiz na sua vida? Tá vendo como que eu tenho o poder de destruir uma iniquidade sua? Mas eu destruo ela, transformando ela, né? Usando ela para o bem, né? Porque do mesmo modo que você usava ela para o mal, e causava só ruína, né? Agora você usa ela para o bem, né? Isso muda tudo, porque aí ela se torna instrumento, no amor de Deus. Então Deus não destrói, ele usa como instrumento. Ele é muito inteligente, né? A gente só pensa assim, se algo te incomoda, destrua, né? Afasta-se dessa coisa. A gente não pensa diferente, assim, fora da caixa, de uma forma ampla, né? A gente só vê assim, a gente só vê o problema, né? A gente só vê que aquilo causa um problema. Deus olha, mas dá para causar um bem, dá para melhorar. Não é ruim de todo, né? Dá para usar isso e destruir só, não muda, né? Aquilo causou um problema. Vamos dar um jeito de reparar isso, né? Vamos transformar, vamos ver o que não está legal, né? Então, Deus sempre vê além, né? E aquilo que a gente vê assim, não, eliminado, tem que eliminar. Deus não vê problema não é para ele uma coisa assim de ter e não ter, de destruir. Não, ele usa. Por isso que ele faz isso com o mal, que ele usa isso para o bem, né? A gente pensa assim, não é só destruir, né? Não é só destruir o demônio, não é só isso, não é aquilo, não é só fazer tal coisa. E ele fala, vocês são muito criança, né? Eu vejo muito além, né? Muito além, 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 além. Ele vê de uma forma ampla. O que que pode ser feito com isso, né? Então, é o que ele faz com a gente, sabe? Né? Pega, né? Essas coisas que pode ser tão e que são tão e são realidades hoje, né? Igual, por exemplo, foi falado do uso do celular, dos meios de comunicação. Aí tem muitas pesquisas aí falando. Os meios de comunicação estão acabando com as pessoas, com as famílias, tirando as pessoas da convivência. Então as pessoas só estão apontando os problemas, né? Os contras de tudo. Então, aí quando você vai ver um especialista, eles falam, a solução é tirar, a solução é diminuir, a solução é isso, tal, né? Porque eles vão pensar assim, vamos dizer assim, não tem um discernimento, não tem uma criatividade ali, tem uma regra, né? Pegar ou largar, né? Então, usar ou diminuir o uso, né? Então, é tipo assim, 8 ou 80, né? Essas duas realidades. Aí Deus vem, né? E usa, né, desse instrumento para o bem, né? E a gente tá, assim, vivendo sem vício, porque a gente trabalha, a gente tem os compromissos de casa, cozinha, lava, passa, faz de tudo, mas estamos aqui, né? E usamos desses meios para propagar o reino, a divina vontade. Então, ele usou esse meio, né, que o mundo julga mal, né? Grotesco, horrível, nojento, vicioso, para um bem, né? Então, ele vê sempre além, Deus vê além. Tem até uma música que fala isso, né? Deus vê além. E é verdade, porque se for analisar a história
da humanidade. Se a gente for analisar, né, e tudo que Deus já nos revelou, né, todo o conhecimento que Ele trouxe, a gente vê o bem que Ele tira de tudo, de todas as situações, né? Se você for estudar a vida dele, né, em Volta Torta, Mística Cidade de Deus, Vida Íntima, Livro do Céu, você vai ver sempre o Senhor tirando bem de tudo, né? Você vai ver sempre o Senhor operando com essa potência criadora, onde talvez a gente só via desordem e ruína, e onde para nós, né, ele fala, né, onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Então, só Deus pode fazer uma coisa dessa, né? Fazer onde superabundava o pecado, superabundar a graça. Essa transformação da realidade, né? Essa, essa metanoia, essa mudança de realidade, né? Para a verdadeira realidade é espiritual, né? Então, porque ele vê além, ele vê tudo, ele conhece tudo, ele sonda tudo, né? Então, em nós também. Por isso que é ele que põe em ordem tudo aqui, porque ele sabe fazer essa transformação, né? É tanto que tem um trecho que fala que as paixões, né, da pessoa são transformadas em donzelas, né? Eles comparam essas paixões em donzelas que fazem reverência a Deus. Então você vê uma transformação, não uma destruição. Essa destruição é a destruição do uso errado, né? E aquele instrumento mesmo em si é purificado e usado para o bem. Então é muito interessante isso. Aí a minha vontade, ela tem a potência também para destruir, né? Não, para destruir. Agora a alma que vive em meu querer tem também o poder de dar vida ao bem e morte ao mal. Então a gente também aprende a fazer isso, né? Em todas as realidades. Em sua imensidão se encontra no passado, em onde há vazios de minha glória, ofensas não reparadas, amor que não me foi dado, ela enche os vazios de minha glória. Faz minhas reparações mais belas e dá-me amor por todos. Então você repara todo o seu passado também, que você não usava de tudo que Deus te deu para a glória dele, você usa. E você faz isso por todos também, passado, presente e futuro, né? Então, assim, você vê toda a história da humanidade, e começa a apontar a Deus nela, né? E repara por todos os que não viram Deus na época deles. Então, até na escravidão você vê um bem, né? Não a escravidão em si, mas você vai ver a história. Olha, mas o pessoal na África vivia na idolatria, os índios viviam na idolatria, então teve os missionários que vieram. Tipo assim, você vai vendo a mão poderosa de Deus intervindo também. Você vê que naquela situação toda que só poderia haver conflito, você vê um bem acontecendo, né? Você vê a miscigenação, uma coisa bonita, né? Essa mistura de raças, né? Você começa a ver coisas que as pessoas condenavam demais, porque só viu o problema. Estou dizendo que tudo era uma perfeição, mas estou dizendo que as pessoas só viam um problema. E você vê o que Deus estava fazendo naquela época. Né? Você vê Deus na história. Né? Deus ficava meio que oculto. E as pessoas ficavam vendo só o humano e o problema. E você começa a ver Deus em tudo. Olha, tudo que aconteceu foi a vontade divina que permitiu. E Deus usou disso para isso, para isso, para isso, para isso, para isso, para isso, e 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 para isso. Quando você faz isso, né, esse giro, né, e dando a Deus o que é de Deus, toda a glória por tudo, todo o reconhecimento, né, você está pegando e transformando tudo em bem. Então é muito interessante isso, né? Você não fica vendo a maldade, você vê a bondade de Deus, né? Que usa de tudo, que os sofrimentos que os outros também passaram serve de expiação, né? Serve de purificação. Então você não vê problema no sofrimento de ninguém, nem do passado, presente, nem futuro, né? Porque você vê que tudo Deus usa para o bem das almas, que o sofrimento que a pessoa passa é mais mérito para ela ainda, as privações que ela passa é mais mérito ainda. Então você meio que vou dizer a palavra que vem na minha mente, meio que absorve Deus, né? Porque
As mentes humanas, Deus foi muito culpado, né? Deus foi culpado em tudo, né? Culpando a igreja da história dela, culpou Deus, né? É, culpou os planos de Deus, né? Culpou, pela vontade humana, culparam Deus, né? Mas era a vontade humana reinando, egoísta. Mas culparam Deus por essas vontades humanas. Então, meio que você, junto com Deus, como aquele filho que defende o pai, fala: você absolve ele das mentes humanas que viram só o mal e culparam Deus. Aí meio que você está dando absolvição, sabe? Nessas mentes, para essas mentes, reparando aqueles que julgaram a Deus, né? Então, assim, é muito bonito, né? É muito bonito. E você não vê problema nem de falar essas coisas, porque você sabe que tudo isso é para um bem, Deus sabe da sua intenção. Então, em tudo você vê um bem. No meu querer se difunde o presente, se estende aos séculos futuros, e por toda parte, por todos me dá o que a criação me deve. Eu sinto na alma que vive em meu querer o eco do meu poder, de meu amor, de minha santidade. Em todos os meus atos ouço o eco dos seus, corre em qualquer lugar, diante, atrás, até dentro de mim. Onde quer que está o meu querer, está o seu. Conforme se multiplicam os meus atos, assim se multiplicam os seus. Então, você vai ter um querer que é eterno, porque quando o seu querer se une com o de Deus, ele é eterno, então ele pode ter esse poder onipresente, onipotente, onisciente, né? Que vai estar com Deus, vai agir com Deus, fazendo esse eco em tudo, né? Não vai ter uma parte que você não vai estar presente, né? Porque você se move com esse querer, né? E você faz parte dele, né? Então, em tudo você reconhece o poder de Deus, o amor dele, a santidade dele, todos os atos dele. E o seu eco está lá, dizendo: que lindo, uau, maravilhoso, amém, fiat, 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 junto com Deus. Porque Deus está em tudo, então quem vive na divina vontade está em tudo também, né? Só a vontade humana, agora é o problema, né? Só a vontade humana põe em desarmonia em tudo, porque ela é opositora. Ela se opõe a Deus, né? A vontade divina ficou muito tempo, ela estava, mas ficava aqui privada, né? De poder se dar às criaturas, né? De poder ser conhecida no meio das criaturas, se comunicar com elas. Assim, é um ponto que eu me compreende, porque para ter essa comunicação tem que ter a compreensão, tem que ter uma mente, até um trecho que a Michelle compartilhou para nós hoje. Tem que ter a mente para compreender, né? Para pensar, inteligência e tal, memória, né? Tem que ter uma vontade para querer, né? Tem que ter ouvidos para escutar. E não tinha. Então, é muito difícil. A vontade humana, ela é surda para Deus, né? E ela põe desarmonia da criatura e o Criador. Então, um só ato de vontade humana põe a desordem entre o céu e a terra. Pra você ver como que a vontade humana é, né? Lança a dessemelhança entre Criador e criatura, claro. São vontades diferentes. O Criador tem vontade divina. Se a pessoa tem uma vontade humana reinante, é muito diferente. Porque o que uma produz e o que a outra produz é totalmente diferente. Um produz vida, a outra produz morte. É. Agora ela com Deus é outra história, né? Ao contrário, para quem vive meu querer, tudo é harmonia. As suas coisas e as minhas se harmonizam juntas. Não tem confusão, né? Não tem confusão. Deus fala e você fala amém. Sim. Deus te pede algo, você sim. Acabou. Eu estou com ela na terra e ela está comigo no céu. Um é o interesse, né? Nós temos os interesses iguais, os de Deus, né? Um é a vida, um é a vontade. Então, tem uma uniformidade muito grande, né? Não tem uma confusão, não tem uma hora que você se diz: agora sou eu, agora é o Senhor, agora é eu, agora é o Senhor. Agora eu faço minha vontade e depois o Senhor faz a sua. Não tem essa separabilidade, né? Não tem. Não tem essa duplicidade, né? Tem unidade. Olha a criação, porque em nada se afastou de minha vontade. O céu é sempre azul, estrelado.
né? Igual a Michelle falou, né? A gente vê tanta beleza que a gente, cada dia mais que olha, vê o céu mais lindo, mais estrelado. A gente dá um Fiat para cada estrela que tem no céu, né? A gente vê beleza em tudo, não vê problema em nada. O sol está cheio de luz e calor e cada dia está mais belo, está mais resplandecente. Toda a criação está em perfeita harmonia, a gente vê essa harmonia, né? A gente não só vê, a gente está em harmonia com eles. Então a diferença é essa. Quando você está em harmonia com as coisas, você não vê problema nela, não vê que ela está ali para te machucar, né? Mas se você vê como parte dela, né? Porque você vive em harmonia com ela, porque todos estão conforme a vontade do Criador, que harmoniza todas as coisas. Quando a pessoa não está em harmonia, ela não está em harmonia nem consigo mesma e nem com nada. O dia para ela é ruim, é treva, né? Tudo que acontece é ruim. Se venta demais é ruim, se chove demais é ruim, se faz calor demais é ruim. Por quê? Porque dentro dela é só desordem. Ela fala do que o coração está cheio. O coração dela está assim. Então ela não vai ver harmonia em nada, porque não tem dentro. Não o divino querer é esse globo de luz dentro de nós que sai para fora. Se não tiver dentro de nós, não tem em lugar nenhum. Tem, mas a gente não vê. Para nós não existe, é um véu, uma nuvem que a gente não consegue ver. Mas quando o divino querer está unido a nós, as nossas vontades são uma com Deus, você olha e fala, meu Deus, quanto que eu não apreciava o dia, né? E agora eu posso apreciar, né? É a mesma coisa, mas é sempre mais bonito. Porque dentro de você tem harmonia. Quando você tem harmonia dentro de você, você vê tudo mais bonito. Você vê tudo mais bonito, né? Você vê tudo belo, né? Fresco. Então, olha pra você ver como são as coisas de Deus. Uma coisa é sustento da outra. É sempre bela, fresca, jovem, jamais envelhece nem perde um traço de sua beleza. Mas bem parece que cada dia surge mais majestosa aí, ó, dando doce encanto a todas as criaturas. Então, a tendência sua é sempre ver mais bonito ainda, né? É sempre reconhecer mais ainda essa majestade. Um dia você nem fica comparando ao dia anterior, porque cada dia é novo. O hoje para você é único e é perfeito. Se você tiver o amanhã vai ser único e perfeito. Entende? Porque você está nesse equilíbrio que a divina vontade tem, nessa unidade de todas as coisas. Então, é muito maravilhoso isso, né? Então, teria sido o homem, né? O homem teria essa mesma característica, sempre mais belo, mais jovem, né? Não ia envelhecer, essas coisas, né? Cada vez mais majestoso, né? Tal seria o homem, se não tivesse subtraído do meu querer, né? E assim são as almas que vivem nele. São os novos céus, os novos sóis, a nova terra, toda florida, mas multiformes em beleza e encanto. Então, nós temos variedades, né, de belezas, né, aqui fala multiformes, né, então, cada um de um jeito, cada um, para Deus é uma beleza, né, e aí Deus, quando você vai vivendo o divino querer, você vai se harmonizando. Deus vai olhando para você e vai falando, não, hoje você tá mais bonita ainda. E amanhã, né, você não vai mais ficar vendo problema, você não vai olhar no espelho e ficar assim, nossa, olha a minha cara, nossa, eu tô ficando velho, nossa, tô com ruga aqui, tô com uma ruga ali, tô com isso, não. Você não vai ver problema em nada, até o processo de envelhecimento, para você, tudo é graça, né? Tudo é assim, nada, aquilo que foi falado da fila, né? Você tá andando, a fila tá indo, que beleza. E Jesus olha e fala assim, não, toda bela, toda linda. É assim, Jesus, eu tô envelhecendo aí. Tá linda demais, né? Você tá linda porque você tá no meu querer, né? A sua alma, tá cada vez mais jovem, né? Você tá linda demais, né? Então, ele vai olhando para você vai curtindo, né? A obra dele. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Esse trecho que eu meditei hoje na escolinha, que a gente meditou, meu Deus, é muito incrível, né? Porque a gente vê
como é real isso que Jesus falou, né? Que a alma que vive na vontade divina tem o poder de transformar o bem, de destruir o mal e de dar vida ao bem. Nossa, no casamento, gente, é incrível demais o que acontece no casamento. Porque o nosso, assim, quando a gente vê o casamento, qual foi a finalidade do casamento? Para que Deus quis que a gente vivesse em união, né? Qual a finalidade, qual o propósito do casamento que Deus pensou? E a forma como a gente vivia é muito... Nossa, era um mal. Era um mal. Pelo menos na minha casa, o casamento estava sendo um instrumento de pecado. A gente estava vivendo junto para pecar junto. E para ir para as trevas junto. Não estava sendo um instrumento de Deus para poder nos levar de volta para Ele. Né? É um instrumento estava sendo um instrumento de pecado, o meu casamento. E aí foi assim uma das primeiras coisas que Jesus fez foi transformar num instrumento de santificação o casamento. Nossa, é muito incrível. O jeito que você passa a amar a pessoa que está com você, assim, ele muda tudo, transforma tudo, né? Hoje, o jeito que eu amo meu esposo, eu me preocupo só com a alma dele. Eu quero levar ele para o céu. O casamento, gente, é tanta bênção você viver num casamento, porque é o sacrifício que nos purifica, né? O sacrifício, o amor, é o amor que nos purifica. E no casamento, o termômetro do amor é o sacrifício. E no casamento, o que mais tem é sacrifício. Para você cuidar da casa, para você aceitar a outra pessoa do jeito que ela é, né? Aceitar os defeitos dela, perdoar. O sofrimento, né, que a gente tem às vezes que passar, que suportar para estar ali com aquela pessoa. E a gente ama a pessoa mesmo assim. Nossa, se a gente aceitar tudo que acontece, claro que a gente tem que procurar a ordem, né? Viver a ordem do casamento. Mas por exemplo, assim, né, o Anderson, você tá nesse processo com a sua esposa. Você tá nesse processo com a sua esposa, ainda de sofrimento, por causa do jeito dela. Você aproveitar isso como um instrumento para te santificar, porque você vai aceitar a situação, vai aceitar a vontade de Deus como ela é, como ela se apresenta hoje. E vai esperar em Deus, vai ter paciência de esperar a mudança dela. Vai ser assim um período da sua vida que você tem muito, que Deus está te dando muita oportunidade para se sacrificar, para amar, apesar de tudo. Amar a sua esposa, apesar do jeito que ela está te tratando, do jeito que ela está falando. Claro, com a sabedoria divina em você, para saber até que ponto, né? Como lidar com isso. Mas aceitar ela do jeito que ela é. Desejar só o céu para ela, desejar o céu, aceitar esse sofrimento. E é o sacrifício. Fazer, que Jesus fala, né? Que fazer a vontade assim, divinizar a nossa vontade. Ele fala do sacrifício, que o sacrifício é o instrumento para mudar a nossa vontade humana em vontade divina, né? Não tem aquele trecho que ele fala isso? Que fazer a vontade divina com sacrifício é o sacrifício que vai ser o meio para transformar a sua vontade, para unir sua vontade com a vontade de Deus e já não saber mais qual é a sua e qual é a dele. Então ele está te dando o meio, entendeu? A situação que você está vivendo
de sofrimento, de sacrifício que você está tendo que fazer, é o meio, é o instrumento que Deus está colocando na sua vida para poder fundir sua vontade com a dele. É aquele trecho que ele fala lá, que a nossa vontade é de ferro e a dele é de ouro. E aí como que eu vou fundir o ouro com o ferro e como que eu vou transformar o ferro em ouro para poder fundir e formar um só material? É o sacrifício. O sacrifício vai alterar a natureza da sua vontade, entendeu? O sacrifício altera a natureza, a substância da sua vontade. A sua vontade, ela é humana. Ela tem uma substância humana. E o que a gente faz para viver na divina vontade? A nossa vontade, ela é transformada em divina, ela é fundida com a divina. A nossa substância é alterada de humano para divino. E o que vai fazer essa alteração dessa substância? O sacrifício. Aceitar a vontade de Deus, aceitar o estado em que Deus te colocou com sacrifício. O sacrifício é ai meu Deus, não sei a palavra. O fogo, como se fosse o fogo. Você quer transformar, você quer fazer uma joia, por exemplo, né? Aí você tem lá o ouro. Como que vai fazer para esse ouro derreter e formar aquela joia? O fogo. Como que vai fazer para transformar sua vontade em divina? O sacrifício. Então, quando Deus coloca a gente para viver a divina vontade num ambiente, numa situação que você tem que sacrificar, sofrer, sacrificar o seu eu, ele está te dando a oportunidade de dar as oportunidades. Você tem que agradecer e louvar a Deus por isso. Entendeu? A gente tem que entender. Por isso que Jesus falou, a pessoa que está com você, ela é o tamanho ideal para a sua santificação. O jeito que ela está agindo, é Deus que está conduzindo a situação e está permitindo tudo que ela faz. Porque Ele quer te santificar, Ele quer te transformar. E aí Ele precisa desse instrumento para te transformar, que é o sacrifício. Então a gente tem que só agradecer, Ele sabe de tudo, confia nele. Confia, ela no tempo de Deus, na hora que Deus quiser, ela vai mudar completamente. Continua fazendo aí a sua parte, continua estudando o livro do céu e você vai ver que com o tempo, na hora certa, na hora que Deus quiser. Lá na minha casa, eu sofro muito. O meu esposo agora, ele não tá muito assim, pegando no meu pé. Antes ele não me deixava muito livre para poder participar da comunidade. Eu tinha que ficar meio assim, né, tentando com um jeitinho, né, para poder participar das coisas, participar do levantar cedo para rezar. Agora esse problema eu já não tenho com ele. Ele já tá bem mais doce, né, quanto a isso, assim, tranquilo quanto a isso. Mas o que me doía muito, o que me fazia sofrer muito, que agora eu deixei na mão de Deus, é que ele não comunga e não confessa. Ele vai à missa comigo, ele reza, eu vejo ele falando de Deus, eu vejo ele aceitando o sofrimento, eu vejo ele chamando Deus de Pai, eu vejo ele rezando com meus filhos, eu vejo eu chamei ele para fazer uma peregrinação para Trindade. Uma peregrinação para Trindade, uma cidade que tem aqui, aquele lá do Padre Robson, lá aquele santuário lá do Divino Pai Eterno. Vai ter uma viagem para lá. E aí minha colega chamou e eu falei, vou chamar ele, se ele quiser ir. Aí a gente vai ficar de sábado para domingo. Ele aceitou passar a noite inteira rezando. Não vai dormir, a gente vai passar a noite inteira rezando. E a gente vai andar 18 quilômetros a pé, fazendo a via sacra de 18 quilômetros. E eu falei para ele, você quer ir? Porque a gente já só vai rezar, é só rezar. E a gente vai andar 18 quilômetros e depois a gente vai à missa. E ele falou, eu quero. Então ele quer, mas ele não confessa.
Eu já falei para ele, já. Ele fala que vai, depois ele desiste. E assim, ficava sofrendo demais por causa disso. Ele não queria confessar, não quer, não vai para confissão, não comunga. Eu fico assim. Aí agora eu falo, coloco na mão de Deus. Na hora de Deus ele vai. Deus está permitindo que eu passe por isso, né? Então eu não vou forçar, eu não posso obrigar ele lá na confissão. Então, aí eu fico em paz. Agora eu fico em paz. Aceito do jeito que é. Aceito. Então assim, o que Deus, tipo assim, ó, o que Deus está fazendo, do jeito que está acontecendo, é desse jeito que precisa ser feito. E a gente continua o nosso caminho, o nosso processo de conhecimento, e Deus vai purificando, vai transformando a nossa vontade na vontade dele com esses sacrifícios que a gente está fazendo. Gente do céu, o que Jesus falou, né, que um ato da vontade humana coloca a desarmonia entre o céu e a terra. Nossa, e aí ele falou, né, que ontem, né, no estudo de ontem, no trecho de ontem, ele falou que o princípio de todo mal no sacerdote é o interesse humano. Aí eu tava conversando agora com a menina que trabalha lá em casa, ela falou, Michele, você ficou sabendo? Minha irmã é o fim do mundo. Eu nunca tinha visto falar isso. Eu acho que nós estamos chegando no fim do mundo mesmo, porque isso nunca tinha acontecido. Pelo menos eu não sabia, não. Nunca tinha visto aqui. Acho que aqui em Brasília. Um padre, ele entregou a batina, saiu da igreja para se candidatar a deputado distrital. Abandonou, afastou, pediu afastamento, não sei como é que funciona. E aí ele disse que fez isso, e ele era pároco de uma paróquia bem conhecida aqui, um bom padre assim, né? As pessoas achavam que ele era, né, tranquilo, estava tudo tranquilo. Ele estava firme, né, no propósito dele de ser padre. Simplesmente largou para se candidatar a deputado distrital. Segundo ela, ele falou que ele fez isso porque tá precisando de gente como ele, assim, sabe? Lá na Câmara dos Deputados Distritais. Que precisa dele lá. Precisa da pessoa dele lá para fazer o bem. Tipo assim, sabe? Para fazer o bem lá que ele vai fazer. Gente do céu! Meu Deus, misericórdia. Aí, o interesse dele é humano, né? Tipo, pode ser, eu não sei, pode ser que esteja no coração dele uma intenção muito boa de colocar lá, de fazer projetos muito maravilhosos para poder acabar com a fome aqui em Brasília, para poder acabar com o desemprego, para fazer sei lá o que. Pode ter um monte de coisa boa lá na cabeça dele, mas é tudo humano. Tudo humano. Ele, olha só, na cabeça dele ele acha que vai fazer muito mais na Câmara dos Deputados, fazendo lá as coisas, aprovando os projetos lá para um bem humano, uma coisa que passa, porque ele pode aprovar um projeto para fazer cada emprego para todo mundo. Tá bom, todo mundo vai estar lindo, maravilhoso, com um emprego maravilhoso. Não vai ter mais ninguém passando fome aqui nessa terra. Mas e a alma? E a alma? Ele não vê que a missão dele é muito maior, salvando almas. Ele acha que não está fazendo nada, não sei, parece que, tipo assim, ele acha assim, não, aqui eu não estou servindo para nada. Eu vou servir muito melhor se eu for lá cuidar dos interesses humanos, de matar a fome das pessoas, de dar emprego para as pessoas, sei lá o quê, de fazer projetos sociais. Eu vou estar fazendo muito mais, porque aqui, salvando almas,
no meu sacerdócio, eu não tô fazendo, não tenho oportunidade de fazer o bem. Então eu vou largar tudo aqui na igreja e vou me candidatar a deputado. Misericórdia. Aí a gente vê, né, na nossa frente, assim, o que Jesus está falando no livro do céu, como ele falou, né, que a gente está falando esses dias aqui, que ele mostra pra gente, eu não vou atrás de nada, mas a pessoa vem me contar, para eu ver na minha frente, assim, a prova, assim, ó, o que ele tá falando. Ela ficou horrorizada. Ela ficou assim, e aí ela falou assim, eu ele é do caminho, né, neocatecumenato, ele é um padre do caminho. Então, no caminho, ele era uma referência para as pessoas do caminho, lá da comunidade do caminho. Ela falou assim: nossa, eu fiquei desiludida com o caminho. Essa atitude dele vai levar muitas pessoas a desacreditar nesse caminho neocatecumenato. Porque ele sendo padre, né, ele que nos conduz, ele se desviou, a gente pode, eu tô desanimada, eu acho que eu vou sair. Aí eu falei para ela, eu falei, não sai não, não sai não, porque a gente não pode estar nas coisas de Deus por causa dos homens, porque se for por eles, a gente sai mesmo. Se a gente for ver a situação dos sacerdotes, a gente vai sair. A gente tem que estar lá por Deus, por Jesus, porque mesmo que o sacerdote esteja em pecado, ele não vem. Quando o sacerdote vai consagrar a Eucaristia, ele não deixa de obedecer por causa da situação da alma do sacerdote, do pecado, não. Então vamos continuar lá por ele. Eu fiquei boba com... É desse jeito mesmo. Aí Jesus está mostrando os exemplos, né, do que ele está falando no livro do céu. Ele está mostrando o exemplo vivo, né, agora, o que está acontecendo agora, para a gente entender direitinho. Mas como eu acabei de falar, né, a gente aceitar tudo como sendo a vontade permissiva de Deus, a gente vai aceitar isso, essa situação da igreja, e continuar nela, apesar de tudo. É um ambiente também muito propício para a gente consumar nossa vontade com a vontade de Deus, porque é um sacrifício muito grande a gente continuar na igreja, amar a igreja, apesar de ver tanta coisa, a gente sofre muito. E a gente não sair, continuar firme lá, não desistir por causa de Deus, só porque Deus quer. A gente continuar lá. A gente continuar igual Jesus nunca sai. Mesmo apesar de tanto sofrimento que ele tem que passar para poder obedecer, né? E descer lá na hóstia, nas mãos do sacerdote. E a gente vai ver muita coisa errada, muita coisa repugnante vindo dos filhos da igreja, mas a gente não abandonar ela. Isso é um sacrifício. Aí por isso que a vontade divina é tão perfeita, porque por isso que Jesus falou, né, que tudo que o demônio tá fazendo, Deus tá usando para a glória dele. Então a gente como filho da divina vontade eu não saio, não arredo o pé daqui. Eu vou ver um monte de coisa feia, mas eu vou ficar aqui. Por causa de Deus, por causa de Jesus, porque Deus quer, eu vou ficar aqui. Porque ele diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu vou continuar aqui. Eu acredito em Deus, na palavra dele, continuo firme aqui. E esse sacrifício que a gente vai fazer para continuar é santidade para a gente. É consumação da nossa vontade com a vontade de Deus, que é um sacrifício muito grande. Você vê esses escândalos e ainda assim continuar firme.